Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E o Diego Amorim está com a gente novamente, está ouvindo um monte de gente, inclusive senadores, a respeito desses atos antidemocráticos no domingo. E pelo que você está sentindo, Diego, deve sair uma CPI desses atos antidemocráticos? Bom dia. Bom dia a você, Michele, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Acredito que sim, Michele. CPI é uma coisa que ficou muito sensível nos últimos anos, né? A gente teve a CPI da Covid no Senado Federal, que só foi instalada depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, e as outras sugestões de CPI acabaram ficando ali paradas, inicialmente sob a justificativa de que a pandemia tinha interrompido as atividades legislativas. Foi o caso da própria CPI das fake news, não sei se o nosso ouvinte se recorda, que acabou que não teve ali uma conclusão, acabou não sendo fechada na legislatura passada. Mas agora fica muito evidente, pelo menos nas conversas que eu tenho tido desde domingo para cá, com parlamentares, sejam senadores, também deputados, fica evidente de que há uma intenção de todos os lados, praticamente unânime, mesmo aqueles que estão olhando tudo isso com um olhar mais crítico, com um olhar mais bolsonarista, digamos assim, com o apoio ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo esses acreditam que a CPI pode ser palco para defesa, enfim. Ainda nesse sentido, Mauro, Michele, ouvintes, o que eu percebo também é que há, do mesmo jeito que há entre os parlamentares um sentimento de lamento por o país estar parado de novo por um motivo que não é um motivo nobre, ou seja, começou um novo governo e de novo a gente está falando naquilo que a gente falou ao longo dos últimos 4 anos. Golpe, não golpe, sistema eleitoral, confusão, briga, Bolsonaro, golpismo, terrorismo. Então há uma preocupação entre os parlamentares de que quando que o país vai começar a andar, se é que o país vai começar a andar, né? Vai ter que andar, né? Aqui agora, claro, uma torcida minha, uma defesa minha, mas há um temor de que se vai ser assim os 4 anos, por isso, ao mesmo tempo, só lembrando que tem 2 ministras ainda que não tomaram posse em razão dessa confusão toda, a posse delas está prevista para hoje, a Aniele Franco e a ministra dos Povos Originários. Deve ser uma posse conjunta hoje no Palácio do Planalto. O governo para, o país para, nada acontece, tanto é que nós estamos no noticiário basicamente há 3 dias falando somente desse assunto. Por óbvio, ao mesmo tempo em que tem essa preocupação, também escuto dos parlamentares que não se pode esquecer o 8 de janeiro e tem que ser dado um recado muito firme e unido dos 3 poderes, né? Então é mais um lamento do que a gente não gostaria que fosse assim, mas tem que ser assim. Não estou vendo ninguém que eu escuto dizendo, não tem que fazer assim, vamos virar essa página. Não tem como virar essa página agora, a pauta está imposta, é preciso resolver essa questão do 8 de janeiro, até para que não se repita. Então eu ouvi bastante senadores de vários partidos, do PSD, do MDB, do PROS, do PDT. Nós vamos fazer uma sequenciazinha agora de opiniões desses senadores que eu ouvi para ajudar o nosso ouvinte a entender um pouquinho do termômetro, da temperatura, do que os parlamentares estão dizendo. Obviamente eu tentei ouvir todas as opiniões possíveis dentro do parlamento. Aqueles que são contrários, por exemplo, à determinação da prisão do Anderson Torres e do comandante da PM, a do comandante da PM foi concretizada no dia de ontem, a do Anderson Torres, vamos aguardar ele voltar ao Brasil para ver o que vai acontecer. Mas esses parlamentares que são contrários a essas medidas não quiseram gravar áudio para o Nova Manhã, aqui para o Nova Brasil. Um deles me disse o seguinte: se eu gravar eu vou ser preso também pelo Alexandre de Moraes, então é melhor eu não dar a minha opinião. Vamos ouvir inicialmente o Ângelo Coronel, que fala sobre a importância da inteligência nesses protestos todos, nessa loucura toda que a gente está vivendo desde domingo, mas faço a ressalva de que não houve falha na inteligência no dia 8 de janeiro. Houve outro tipo de falha. Da inteligência não, porque inteligência seria se as forças de segurança não soubessem o que iria acontecer.
todo mundo sabia o que ia acontecer, até o seu José da esquina, que tem o WhatsApp na mão. Então não foi um problema de inteligência. Vamos começar ouvindo o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Bom dia, senador. Quero saudar o jornalista Diego Amorim, um jornalista de sucesso, competente, sério, que leva a notícia com total veracidade. Olha, a cada hora as surpresas chegam. Personagens que fazem parte das forças de segurança, envolvidos, prevaricando, lenientes, cruzando os braços. Não é fácil a gente, como brasileiro, aceitar e suportar isso. Mas esperamos em Deus que a justiça haja com toda a seriedade, com toda a brevidade que o caso requer e que as forças instituídas hoje comecem a trabalhar com seu setor de inteligência, porque só se combate vandalismo, terrorismo, subversão com inteligência. Então eu espero que a inteligência vença esses que querem praticar o mal, querendo derrocar a nossa democracia brasileira. Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, considerou o dia 8 de janeiro como o maior ataque ao Estado democrático de direito. Vamos ouvir o senador. Diego Amorim, queria lhe cumprimentar e dizer da alegria de poder participar na Nova Brasil. Aproveito para cumprimentar a sua grande audiência. Queria fazer uma reflexão sobre os episódios desse último domingo. Foi o maior atentado ao Estado democrático de direito da história da nossa República. De fato, a reação das instituições tem que ser muito forte e tem que ser uma reação coordenada, unida, do Poder Executivo, Poder Judiciário e do Poder Legislativo, para alcançar os responsáveis que levaram a essa depedração inconcebível. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, aquele que presidiu a CPI da Covid, disse que não é possível esquecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro, portanto ele defende tudo o que tem acontecido desde então como reação dos três poderes. Bom dia, senador Omar. O que aconteceu não se justifica. Não há justificativa para tanto vandalismo, tanto ódio. Não é uma prática dos brasileiros. Nós não podemos esquecer essa data. Se alguém achava que com essas atitudes poderia derrubar um governo eleito democraticamente, estavam equivocados ou induzir essas pessoas ao erro. O Brasil é um país, uma das potências econômicas do mundo, que hoje, infelizmente, é visto de uma forma não muito boa pelas nações amigas. Mas o presidente Lula recebeu, por parte dos maiores líderes mundiais, toda a solidariedade em favor da democracia. A democracia vai permanecer. E aqueles que cometeram excessos, terrorismo, incitar o golpismo, bancar o golpe, tenho certeza que eles pagarão com a justiça brasileira para que sirva de exemplo para outros que acham que patriotismo é querer dar golpe. O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, também gravou um áudio exclusivo aqui para o Nova Manhã, para o nosso ouvinte da Nova Brasil. Todos esses senadores, eles assinaram a CPI dos atos antidemocráticos, que foi proposta pela senadora Soraya Tronic no Senado Federal. Essa CPI não será instalada em janeiro, porque, apesar, despeito do fato de o Congresso ter sido chamado, convocado, ainda estamos na chamada folga, né, no recesso parlamentar. Somente no dia 1º de fevereiro começa para valer essa nova legislatura. Vamos ouvir o senador Teomário Mota, que fala um pouquinho do que ele pretende com essa CPI. Assinei essa CPI da senadora Soraya para apurar os responsáveis intelectuais, os responsáveis financeiros, os responsáveis materiais. Todos têm que pagar individualmente, têm que receber o rigor da lei. Nós temos que entender uma coisa: esse ato jamais será esquecido. Jamais será esquecido. Foi lamentável. Fracassou, é verdade. O que ficou disso? Ficou o ensinamento e o fortalecimento das instituições. As instituições brasileiras, os poderes estão mais unidos, mais fortes e preparados para enfrentar esse tipo de atentado contra a nossa democracia. A democracia brasileira saiu muito mais forte e a CPI vai localizar essas pessoas e ajudar Ministério Público e Polícia Federal para punir todos. Por fim, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, disse que todos precisam ser punidos
e os três poderes precisam mostrar que estão firmes diante dos ataques concretizados no último domingo. Bom dia, senador Everton. Cumprimentar aqui todos os ouvintes da Nova Brasil. Diego Amorim, sem dúvida você tem sido fundamental para a nossa democracia. O 8 de janeiro é uma data que jamais será esquecida e não pode ser esquecida pelo Brasil. Esses terroristas, vândalos, precisam e estão sendo punidos e nós temos certeza que, acima de tudo, as instituições, elas estão e continuarão fortes, trabalhando, unidas, e precisamos mostrar para o mundo que aqui no Brasil, nós, apesar dessa tentativa, nós estamos todos firmes. O Senado Federal já fez a sua parte, votou o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Estaremos todos atentos e prontos para fazer o enfrentamento que tem que ser feito, lutando por um Brasil melhor para todos os brasileiros. É isso. Para finalizar, Mauro e Michele, eu só faria o comentário que o próprio Flávio Bolsonaro fez anos atrás, durante o governo Bolsonaro, quando perguntaram a ele da CPI da Lava Toga, e ele disse, não vamos avançar com essa CPI, não, que isso pode paralisar o Brasil. Ele, o Eduardo Bolsonaro, pensavam assim. Então, sobre a CPI, eu só diria o seguinte, ela só não vai sair se até a volta do recesso parlamentar, em fevereiro, já não tiver muito o que ser feito. Se ao longo desse mês de janeiro as decisões do Alexandre de Moraes, as investigações por parte da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, já tiverem dado um recado que o parlamento compreenda como suficiente, ou seja, prisão das lideranças, identificação dos financiadores, enfim, mapeamento do que mais eles estão planejando, né, daqui para frente, aí eu acredito que o parlamento vai usar esse mesmo argumento que os filhos do Bolsonaro usaram no governo do pai para não instalar a CPI da Lava Toga. Vão dizer que o país precisa andar, que a pauta precisa virar e que outras coisas precisam ser discutidas no âmbito do Legislativo Nacional. Mauro, Michele. Diego, só uma dúvida rapidinho para a gente encerrar. Essa legislatura está chegando ao fim. Eles podem abrir uma CPI agora e continuar na legislatura que vem? É uma boa pergunta. Agora, eu acredito que sim, Mauro, senão toda essa movimentação não havia sido feita. Inclusive, tem alguns senadores que assinaram essa CPI que já não serão mais senadores na próxima legislatura. Dentro desse sentido, a Soraya tem dito que vai buscar o máximo de assinaturas possíveis para não ter nenhum questionamento lá na frente em relação a isso também. Vai ter mais do que as 27 assinaturas necessárias. Mas é uma boa pergunta técnica, Mauro, bastante pertinente. Eu trago ainda agora, durante o programa, para você, te mando no zap aí e você atualiza o nosso ouvinte. Combinado. E também, quanto tempo tem ainda dessa legislatura? Eles voltam do recesso quando? E quando que assume? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro é eles a voltam. posse de todo mundo. Aí é a posse. Voltam. E eles voltam do recesso quando? Isso, 1º de fevereiro já está valendo a próxima então, em legislatura. teoria, Exato. esses senadores que não têm o novo mandato, eles já nem atuam Eles na teriam, volta. Né? se instalar uma CPI agora, eles teriam que trabalhar durante o recesso mesmo, né? Com a CPI, eu não sei se pode, se não pode. Mas a minha dúvida é... Sim, é interessante isso, até porque o Congresso não está funcionando, ele foi convocado extraordinariamente para aprovação da intervenção federal na segurança pública, né? Mas com isso já foram... Essas assinaturas elas estão sendo coletadas facilmente, porque hoje em dia tudo pode ser digitalizado, né? Não precisa sair de gabinete em gabinete, como pouco tempo atrás, em que os autores de CPIs iam colhendo apoios. Mas eu vejo essa questão técnica agora e digo para vocês ainda agora durante o programa para a gente atualizar o nosso ouvinte. Combinado. Diego Amorim, direto de Brasília. Obrigado, Diego. Um abraço, Mauro. Valeu. Bom dia para você. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.